Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, a gente falou um pouco na primeira aula sobre os ímãs, sobre como essas propriedades, Polo Norte, Polo Sul, inseparabilidade, que o Polo Norte atrai o Polo Sul e Polo Sul repele Polo Sul, Polo Norte repele Polo Norte. Agora a gente vai falar mais sobre o campo magnético propriamente dito, e sobre as linhas de campo, aquelas linhas que saem do Polo Norte e chegam no Polo Sul. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, o campo magnético é uma força que perturba uma certa região em volta de um ímã, certo? No qual ocorre o efeito magnético. Então, em torno de um ímã, a gente tem um efeito magnético que gera uma certa força que atrai ou repele um determinado material. O efeito é percebido pela força de atração e de repulsão, né? Então, quanto maior o campo magnético, maior será essa força. E aí, esse campo magnético ele pode ser muito bem representado pelas linhas de campo magnético, que é uma representação visual do campo magnético, através de linhas de campo magnético. Tá? Então, as linhas de campo magnético são linhas fechadas, então elas saem de um canto e chegam em outro, né? Então, elas saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, então ela tem um caminho fechado. E essas linhas elas são mais densas, então elas têm maiores quantidades nas extremidades de um ímã. Aqui um exemplo, né? Então as nossas linhas elas saem do Polo Norte e entram aqui no Polo Sul. Então, teoricamente ela dá continuidade aqui e ela segue nesse fluxo eterno. E aí, se a gente pegar uma determinada área aqui e uma determinada área aqui, vocês podem ver que se a gente contabilizar essa mesma área aqui, né? Aqui eu tenho um número maior de linhas por área, e aqui eu tenho um número menor de linhas por área. E a gente já vai dar um nome a isso. Então, logo, aqui o campo magnético ele é muito mais intenso do que aqui. Por quê? Porque eu tenho um número maior de linhas por uma determinada unidade de área. A mesma coisa acontece aqui no Polo Sul, né? Próximo aqui, a entrada, a extremidade do ímã, eu tenho muito mais linhas do que aqui, mais afastado do ímã, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para uma mesma determinada área, eu tenho um dobro de número de linhas. Então, aqui o campo vai ser 2 vezes maior do que o campo aqui. Certo? E aqui, para vocês verem que essas linhas, apesar de ser consideradas imaginárias, elas têm um efeito prático. E a gente vai colocar esse vídeo para vocês compreenderem melhor. Então, a gente tem um cara aqui lixando, basicamente para pegar esse pozinho de ferro, né? Então, o que a gente chama de limalha de ferro. Então, ele coloca um imã para atrair a limalha de ferro. E aí, ó, um monte de ferro em pó. E aí derruba. Ele vai peneirar para poder ficar limalhas bem fininhas mesmo. Ele vai misturar essa limalha na água, né? Misturar aí. E aí colocou essa limalha numa garrafa. E aí percebam que ele vai ter 2 ímãs. Isso aí, pessoal, que a gente tem uma força de atração, né? Os ímãs, vocês vão ver como é uma força de repulsão. Acredito que agora. Não, ainda atração. Por que atração? Porque você tem linhas de campo que ligam um ímã ao outro. Agora a repulsão ele virou um dos ímãs. Podem ver, ó, que eu já não tenho mais aquela linha de campo aqui no meio que eu tinha anteriormente. Colocou um ímã em forma de toroide. Aí vocês veem que no meio do ímã eu não tenho nenhuma linha de campo. A gente vai conversar por que isso. Colocou um ímã em forma de barra, no qual tem um polo norte e polo sul. Professor, por que a limalha se concentrou nas extremidades? Porque é onde eu tenho mais linhas de campo. Isso aqui é uma força de atração, né? Porque eu tenho linhas de campo ligando um ímã ao outro, então eu tenho um polo norte e um polo sul, de um lado e de outro. Então essas linhas de campo, ela acontecem realmente na prática. E aí quais são as características dessas linhas de campo? A gente tem que as linhas sempre são fechadas, então elas saem de um ponto e voltam ao mesmo ponto, como eu coloquei aqui para vocês.
elas saem do norte, entram no sul, e ela é fechada porque ela continua esse ciclo aqui dentro do ímã para sair novamente. Então são linhas fechadas. Elas não se cruzam, então uma linha nunca vai se cruzar com a outra, por isso que quando a gente tem campos de repulsão, a gente vai ver que no meio não vai ter linha, porque essas linhas elas vão se repelir. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem ao polo do sul, e dentro do ímã elas são orientadas do polo sul para o polo norte, como foi que a gente mostrou aqui, né? Aqui fora do ímã, ela sai do polo norte, vem para o polo sul, né? Já dentro do ímã, ela sai do polo sul e vem em direção ao polo norte para sair novamente e continuar nesse ciclo fechado. Então, saem e entram perpendicularmente à superfície do ímã, né? Então elas tendem a sair perpendicular à superfície do ímã. E nos polos há uma concentração maior de linhas de campo, como a gente pôde ver naquele momento que ele botou um ímã em forma de barra, né, pessoal, na garrafa. Então mostrou-se uma concentração de limalha nos dois polos, por quê? Porque ali eu tenho mais linhas de campo. E aqui um exemplo de repulsão em polos iguais, né? Então eu tenho um campo, uma linha de campo saindo aqui do norte, só que quando ela vai vir para cá, né, se ela viesse aqui direto, ela encontra outra linha de campo do norte vindo aqui. Aí o que é que acontece? Elas se desviam uma da outra, sem se tocar, sem se cruzar. E aqui num campo de repulsão, eu não tenho aqui no meio nenhuma linha de campo. Por quê? Porque elas se desviam. Então aqui no meio, eu não vou ter nenhuma linha de campo, certo? Como aqui, mesma coisa se eu tivesse sul e sul. Então aqui eu tenho um vazio de linha de campo, quando ele fez lá com a garrafa, mostrou-se que no meio da garrafa não tinha linha de campo. E aqui uma imagem parecida, eu tenho uma imagem em cima de um papel, e aqui eu tenho pouquíssimos pontos de limalha que já estavam aqui. Por quê? Porque essas limalhas vão se desviar, né? Vão vir para cá, vão se desviar e vão ficar fazendo isso. Então eu tenho essa característica. Já quando eu tenho um polo de atração, a linha de campo que ia sair desse norte e viria para esse sul, o que é que acontece? Ela acha um sul mais próximo. E aqui, nesse meio, eu tenho um número gigante de linhas de campo que faz com que eu tenha um campo eletromagnético intenso e aqui eu tenho uma força intensa de atração. Beleza, pessoal? E aqui, como são as linhas de campo em outros modelos, né? Linha de campo não uniforme, porque ele vai se variar. Uma linha de campo semi-uniforme, uma ferradura em tipo U. Então a gente vai ter uma linha de campo aqui bem uniforme e depois ela vai começando a fazer isso. E quando eu tenho essa topologia de ímã, aqui eu tenho uma linha de campo, eu tenho um campo magnético extremamente uniforme, porque essa extremidade está diretamente direcionada. A extremidade norte está diretamente direcionada para a extremidade sul. Isso é um efeito interessante, pessoal. Vocês vão ver quando estiver falando de transformadores, que é um efeito de espairamento. Porque aqui eu tenho eles bem direcionados, só que quando vai chegando nessa extremidade, ele já não está tão retinho, né? Ele já vai abrindo um pouquinho. É um efeito que a gente chama de espairamento, que ele vai gerar uma pequena perda quando a gente fala de campos magnéticos e algumas aplicações, como transformadores e máquinas. Então é importante vocês saberem, para quando vocês chegarem lá em máquinas 1, máquinas 2 e máquinas 3, que o professor falar sobre espairamento, vocês vão entender que é essa pequena deslocamento da linha de campo que não é tão linear. Então ela não é tão uniforme quanto a gente esperava. Modelos de ímã, né? O ímã do alto-falante, também chamado de toroide, ferradura, tipo barra, tipo ímã de geladeira. E como é os efeitos de linha de campo nele, né? Então o efeito ali da ferradura, como eu disse a vocês, a gente tem uma linha de campo bem intensa aqui, depois elas vão se espalhar. Um ímã em tipo toroide, vocês percebem que aqui no meio eu tenho poucas linhas de campo, vai ser uma linha de campo mais que ela vai fazer isso, né? Ao redor. Por isso que quando ele colocou lá um ímã, aqui no meio do ímã, se a gente voltar lá seu vídeo, eu quase não, na verdade eu não tinha limalha de ferro, porque eu não vou ter campo ali, certo? Esse campo ele vai estar intenso toda nessa extremidade aqui. E com isso a gente termina essa parte de campos e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre materiais elétricos. Então, o que são esses materiais elétricos? Então, você lembra que eu falei que existe
uma correlação muito parecida sobre resistência e relutância. E na relutância a gente vai ver a facilidade de direcionar os domínios magnéticos, né? Então, como é que o material se comporta frente a um campo magnético. Lá em resistência, a gente via como é que o material se comportava frente a uma resistência. Então, eu espero vocês na próxima aula e até mais.